Olá, tudo bem? Ao longo de mais de 30 anos, atendendo pessoas, aprendendo com pessoas, as suas histórias, as suas dores, as suas conquistas, os seus desafios, eu percebi algo muito interessante que quero dividir com vocês agora. Muitas das respostas que buscamos da vida estão registradas em etapas muito precoces da nossa existência que eu vou explicar para vocês agora. Então eu quero conversar com você sobre a grande vitória que é o nascimento. Você passou por isso, eu também. Parece algo simples, nascer, mas afinal, né, claro, todos nós nascemos, né, vampiro? Ok, mas do ponto de vista emocional e psicológico, o nascimento é um dos momentos mais importantes da nossa história. O nascimento acontece quando, como uma consequência natural da maturação da etapa anterior, que foi a gestação. Durante meses, nós ficamos dentro do forninho, nós crescemos dentro do forninho, nós desenvolvemos dentro do forninho e depois nos preparamos para uma nova realidade. Qual seria essa, vampiro? E quando chega o momento certo, o nascimento. Ou seja, a passagem para uma outra etapa da nossa vida. Essa passagem é uma coisa natural. Isso é natural? É. É saudável? É. Isso faz parte da vida? Sim. E quanto mais tranquila, equilibrada for essa transição, maiores serão as possibilidades de registros positivos armazenados aqui no subconsciente. Lembram, nos vídeos anteriores, 20 horas após o nascimento, tudo que a mãe vivencia é passado para o subconsciente. Então o nascimento representa o quê? Sucesso. O nascimento representa conquista. O nascimento representa a vitória. É um momento decisivo para quem? Para a mãe, para o pai, para a espécie humana. Mas o que é importante? Para o bebê, isso então é mais importante ainda. E pela primeira vez, o bebê, ele inicia a sua caminhada rumo à independência. Até então, tudo é recebido através da mãe. O alimento, o oxigênio, a proteção, o abrigo. Mas chega um momento em que ele precisa respirar sozinho, sozinha. Você passou por isso. E o que é respirar, vampiro? Respirar é a vida. Respirar é a condição básica para poder o quê? Sobreviver. Por isso, o primeiro choro de um bebê tem um significado tão forte e profundo. Ele anuncia que uma nova etapa começou. Uma etapa de autonomia, uma etapa de crescimento, uma etapa de descobertas. E durante, então, toda a gestação, o subconsciente foi registrando essas informações importantes. E o que ele registrou, vampiro? Emoções, sensações, percepções, experiências vividas naquele ambiente intrauterino, ou seja, o forninho. Mas o nascimento também ele é registrado com grande intensidade no subconsciente. Ou seja, o subconsciente observa e armazena as facilidades ou então os obstáculos encontrados nessa primeira grande trajetória de desenvolvimento do ser humano. Quando o nascimento acontece de uma forma tranquila, vai ficar registrada aqui uma percepção de que a vida flui, de que viver é legal, de que desafios podem ser superados, de que avançar é possível. Por outro lado, quando o nascimento é marcado por dificuldades, sofrimento ou situações traumáticas, poderá então ser um registro diferente do positivo, ou seja, o subconsciente vai registrar que viver é uma luta constante, de que crescer é difícil, ou de que o mundo externo é um lugar ameaçador. Isso não significa que o destino de uma pessoa esteja determinado pelo seu nascimento, de forma alguma, mas significa apenas que esses registros podem influenciar, sim, de maneira que às vezes nós vamos enxergar a vida aqui fora. Ou seja, o que só se expressa no exterior, o que está no interior. É exatamente aí que a terapia então se torna tão importante. Por quê? Através do processo terapêutico você começa a compreender melhor os seus padrões emocionais, ou seja, os seus registros que vêm agora aflorar para fora. Ou seja, as suas inseguranças, seus medos, as suas dificuldades. Então você começa a compreender de onde vieram certos registros e aprende então a ressignificar novas formas de interpretar as suas experiências.
A terapia, ela não vai mudar o passado, já está registrado, mas pode transformar profundamente a forma como você vai viver o presente. E quando compreendemos a nossa história, ganhamos mais liberdade para poder o quê? Viver bem e construir um futuro melhor ainda. Nos próximos vídeos, continuaremos essa jornada incrível pelas etapas do desenvolvimento humano. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Depois de mais de 30 anos atendendo e aprendendo com pessoas, eu ainda continuo acreditando de que conhecer a nossa própria história é um dos caminhos mais importantes para poder viver com consciência e equilíbrio e liberdade a nossa existência. E meus amados, essa então foi mais uma Conversa que Cura. E se você gostou, por favor, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir ou assistir exatamente isso hoje. Que maravilhas aconteçam ainda mais na sua vida, porque na minha acontece numa intensidade incrível e gostaria que você vibrasse da mesma forma. Até o próximo vídeo. Fique bem.